Parágrafo 246. O Papa então diz assim para nós hoje: a Igreja, embora compreenda as situações conflituosas que podem atravessar os cônjuges, não pode cessar de ser a voz dos mais frágeis, os filhos, que sofrem muitas vezes em silêncio. Veja que nós estamos estendendo um pouquinho o tema que já foi tratado um pouco ontem, né? Ontem nós já vimos alguma coisa assim. A Igreja, ela, como diz o Papa aqui, ela recorda, ela é a voz dos mais frágeis. Até nós fazíamos a comparação ontem, né? Na sociedade, quando tem um problema econômico, quem mais sofre são os pobres. Na família, são os filhos. Por quê? Justamente são os mais frágeis. Eles acabam assimilando tudo muito mais facilmente e acabam sofrendo numa dimensão muito maior. E aí, muitas vezes, esse sofrimento é no silêncio, porque não tem com quem compartilhar, não sabem com quem compartilhar as suas dores. Os pais estão em conflito, às vezes até um jogando contra o outro, jogando filho um contra o outro. Então isso gera uma situação muito desconfortável e a criança acaba ficando perdida. Hoje, diz o Papa, não obstante a nossa sensibilidade aparentemente evoluída e todas as nossas análises psicológicas refinadas, pergunto-me se não nos entorpecemos também relativamente às feridas da alma das crianças. Apesar de tudo, né, o Papa recorda aqui. Inclusive, este é um trecho de uma catequese do Papa do dia 24 de junho de 2015, falando então sobre essa questão familiar. Então, é uma pergunta que o Papa se faz, né? Nós às vezes vamos entorpecendo as feridas da alma da criança. Muitos conceitos, muitas teorias. O Papa continua ainda dizendo: sentimos nós o peso da montanha que esmaga a alma de uma criança, nas famílias onde se maltrata e magoa, até quebrar o vínculo da fidelidade conjugal? Será que nós vamos sentindo este peso? Como vai tudo isso trabalhando na alma e no coração das crianças? Como isso vai maltratando e magoando? É muito triste, né? Como as crianças percebem e o quanto elas sofrem com esta realidade. O Papa diz assim: tais experiências ruins não ajudam essas crianças a amadurecer para serem capazes de compromissos definitivos. Isso é um fato também. Essas experiências não vão tornar a criança mais amadurecida, principalmente na questão dos compromissos definitivos. Eu lembro que nós falávamos lá no começo, quando nós começamos a catequese sobre Amoris Laetitia, nós falávamos justamente sobre isso, que essas situações, muitas situações de piadas, falar de casamento, ele acaba sendo uma desmotivação para os mais jovens. Por isso, diz o Papa, as comunidades cristãs não devem deixar sozinhos os pais divorciados que vivem em uma nova união. Olha o nosso compromisso. Veja, nós devemos fazer o máximo para que o divórcio não aconteça. Mas depois que o divórcio já aconteceu, cabe a nós, como igreja, como pessoas de fé, como comunidade de fé, sabermos acolher essas pessoas, não deixá-las excluídas, sozinhas. É nosso dever como igreja. Pelo contrário, devem integrá-los e acompanhá-los. Olha, dois verbos super importantes aqui: integrar e acompanhar. Trazer para junto e também estar caminhando junto na sua função educativa, ou seja, educar os filhos. Também vão precisar deste auxílio. Aliás, diz o Papa, como poderíamos recomendar a estes pais que façam todo o possível para educar os filhos na vida cristã, dando-lhes o exemplo de uma fé convicta e praticada, se o mantivéssemos à distância da vida da comunidade, como se estivéssemos excomungados? Aqui é aquela história, né? A gente acompanha isso muito nos batismos. Nós somos separados, não podemos casar, podemos batizar? É claro que podem batizar. É dever dos pais batizarem. Mesmo os pais que vivem numa união, numa segunda união, os filhos, como a gente sempre diz no batismo, os filhos, eles merecem, eles têm direito ao batismo e eles não têm culpa da situação que os pais vivem. E isso não só para o batismo, porque o batismo é um grande sinal, é um grande sacramento de uma vida em comunidade. Então os pais, mesmo divorciados, são chamados a integrarem a comunidade e levarem também juntos os filhos.
Se há uma situação em que existe a possibilidade de um casamento, por exemplo, com nulidade matrimonial, então vamos atrás deste recurso para que esses pais possam ainda mais estarem integrados à vida da comunidade. Devemos proceder de tal modo que não se acrescentem outros pesos àqueles que os filhos, nessas situações, já têm que suportar. Olha que realidade que para a criança já é pesada. E ainda nós ficarmos colocando mais pesos. Não, você não pode porque os teus pais são divorciados. Não, você não pode porque você não pode fazer isso na igreja, você não pode fazer aquilo. Gente, que direito nós temos? Nenhum. Vamos sobrecarregando ainda mais as crianças. Vamos aumentando ainda mais o peso e o fardo que já não são leves. Jesus fez justamente ao contrário, né? Pediu para que nós deixássemos com ele o nosso peso e o nosso fardo, porque o dele é mais leve. É isso que nós queremos fazer então. Vamos continuar? Ajudar a curar as feridas dos pais e sustentá-los espiritualmente é bom também para os filhos, que precisam do rosto familiar da igreja, que os ampare nesta experiência traumática. Quantas são as feridas desses pais? Eles também estão feridos. Também precisam ser cuidados nas suas feridas. E agora também é bom para os filhos que verem esta igreja que ampara, que cuida, que acolhe. Vai ser também para os filhos uma grande experiência da misericórdia de Deus. O divórcio é um mal e é muito preocupante o aumento do número de divórcios. Essa é uma realidade. Nós constatamos isso diariamente. Você sabe, você também talvez até tenha passado por isso. E aí o Papa então diz assim: por isso, sem dúvida, a nossa tarefa pastoral mais importante relativa às famílias é reforçar o amor e ajudar a curar as feridas para podermos impedir o avanço deste drama do nosso tempo. Então, curando feridas, acolhendo famílias, nós sabemos que com amor e misericórdia nós seremos testemunhas de que é possível vivermos com uma pessoa até o final da vida, sabendo superar as dificuldades, sabendo superar os dramas e as dores, mas isso precisa de um cuidado, de uma atenção especial nossa, da igreja.